Olá, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova, para você diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Eu agradeço o carinho da sua audiência. Lembro que você também pode acompanhar através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW e sempre as reprises a partir das 11 horas da noite, também aqui na tela da TV Nova. Conosco sempre, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Nessa noite, recebendo o Dr. Alexandre Sales. Ele é oncologista clínico do Hospital Memorial Arco Verde e também é professor da Faculdade de Medicina do Sertão, também é coordenador adjunto da mesma faculdade que será instalada aqui em Arco Verde. Dr. Alexandre, muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Tiago, dizer que é uma alegria estar aqui pela primeira vez e gostaria de saudar também os telespectadores da TV LW. Coisa boa. Eu lembro a você mais uma vez que a gente, durante todas essas semanas, tem falado a respeito de coronavírus e sempre tomando todas as precauções necessárias. Nossos microfones estão sendo higienizados, estamos recebendo aqui as distâncias, né, recomendadas, estamos obedecendo. Infelizmente, nesse momento de pandemia, a gente está assim, né, doutor, tendo que ficar distante socialmente, mas estamos aqui cumprindo tudo. Tem álcool gel também nos bastidores para nós e para a nossa equipe, tudo para levar a melhor informação para você. Doutor, já queria começar com as primeiras perguntas para o senhor. Já na sua área de oncologia, que é tão importante, a gente tem visto essa pandemia, infelizmente, do coronavírus assolando o mundo, mas as outras doenças continuam acontecendo, os casos continuam surgindo, o câncer é uma delas. Então, como é que o senhor tem visto essa questão da Covid e essa interferência do coronavírus na questão dos pacientes com câncer também? Então, Tiago, isso realmente é uma grande preocupação de todos os médicos, todos os profissionais de saúde que lidam com câncer. A gente sabe que o câncer é a segunda causa de mortalidade no mundo inteiro, não é? Então, assim, é uma doença que mata milhares e milhares de pessoas, né, no Brasil, aqui em Pernambuco, em todo o mundo, e que não deu férias para o Covid, não é? Então, assim, as doenças, elas continuam surgindo, não só o câncer, mas também as doenças do coração, as doenças reumatológicas, enfim, todas as outras doenças, elas continuam acontecendo. E dentro da rede de saúde, principalmente da rede de saúde pública, mas também da privada, o que a gente observa é que houve uma grande concentração dos esforços, mais do que legítima, em combater a pandemia da Covid-19, mas o que acontece? As outras doenças continuam acontecendo e têm gerado algumas dificuldades na assistência desses pacientes. É importante chamar a atenção que, no caso do câncer, da maioria dos cânceres, a gente sempre foca que é importante o diagnóstico precoce. Quanto mais rápido a gente diagnostica e trata adequadamente a doença, maior as chances do paciente ficar curado efetivamente. Com o advento da pandemia, o que aconteceu? A gente teve uma quebra, um comprometimento muito grande daqueles programas de rastreio de câncer, de mamografia, de exame preventivo ginecológico, dentre outros exames para tentar identificar o câncer precocemente, e também os pacientes que já estão com algum tipo de sintoma, eles estão encontrando uma certa dificuldade de dar o diagnóstico e de efetivamente começar os seus tratamentos, até mesmo na realização de exames. Então, isso preocupa muito, por quê? Porque passando essa fase pior da pandemia, a gente espera que haverá uma grande epidemia de cânceres avançados, que vão chegar nos nossos consultórios, né, nos consultórios distribuídos ao longo não só do Brasil, mas também de todo mundo, com doenças mais avançadas. E, sem dúvida, a gente vai ter um impacto em mortalidade. Então, provavelmente, nos próximos anos, a gente vai observar um aumento, infelizmente, da taxa de mortalidade por câncer como efeito colateral da pandemia da Covid-19. Essa rotina mudou completamente, né, doutor? Essa rotina de atendimento, não só nos hospitais, mas também nas clínicas, por conta da Covid, com esses pacientes que têm câncer?
Mudou completamente. A gente teve que reestruturar todos os serviços no sentido de dar segurança a um paciente que está no grupo de risco, não é para desenvolver os quadros mais graves. A gente sabe, se a gente for lá ver os pacientes de maior risco para o desenvolvimento de COVID, as formas graves, aí você vê lá, pacientes em tratamento de câncer. Então, a gente teve que se reestruturar, todos os serviços que tratam pacientes com câncer precisaram se reestruturar para dar segurança a essas pessoas. Então, a gente cancelou as agendas eletivas, ou seja, aquele paciente que está bem, que está só em acompanhamento da doença, a gente pediu para evitar comparecer à clínica e instituímos a possibilidade de teleconsulta, que foi aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, para cuidar dessas pessoas e dar orientação a essas pessoas que estão bem, que estão em casa e que eventualmente pode precisar tirar alguma dúvida com seu médico. Dentro das clínicas, a gente colocou uma sinalização de espaçamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas, disponibilizamos ainda mais pontos para lavagem de mãos, colocação de dispensadores de álcool gel em vários pontos estratégicos da clínica. Existe uma monitoração quando o paciente chega da presença de sintomas de gripe, de coriza, tosse, dor na garganta, dor de cabeça, febre, e levantando o alerta, se qualquer dessas respostas for sim, a nossa equipe vai atuar no sentido de deixar essa pessoa no ambiente reservado até receber atenção médica. Na sala de quimioterapia, a gente tem limitado os acompanhantes àquelas pessoas que realmente precisam de apoio, são as pessoas mais frágeis, mais idosas, que precisam, quem está bem, o acompanhante fica esperando do lado de fora. Então, realmente, e assim, todos os profissionais da saúde que trabalham nesses lugares com os equipamentos de proteção individual sendo utilizados adequadamente. Então, todas essas medidas a gente tem feito no sentido de dar uma maior segurança, não só aos pacientes que estão passando por esse momento de dificuldade, mas também aos profissionais de saúde, para manter a integridade deles, para que possam cuidar dessas pessoas de forma adequada. Por que o senhor acha que se fala tanto nos pacientes que são hipertensos, diabéticos, que têm as outras comorbidades e não têm o câncer, por exemplo? Por que não se enfatiza nesse momento os pacientes que estão passando por essa situação do câncer? E se tem algum dos cânceres que contribui mais com o paciente adquirir ou não a Covid-19? Então, quando a gente vai para aqueles grupos de risco, né, que aí está nesse grupo estão as pessoas com mais de 60 anos de idade, pessoas com doença do coração, seja hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, doenças pulmonares como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, tabagismo, pessoas que fumam, pessoas obesas, pessoas diabéticas e pessoas com câncer ou realizando algum tratamento que baixa a imunidade dessas pessoas. Então, esses grupos, baseado nos primeiros dados oriundos da China, que foi onde tudo isso começou, mostrou que essas pessoas elas tendem a ir pior quando se infectam pelo coronavírus, pelo novo coronavírus. Então, a gente pode se perguntar, tá, mas e no grupo de pacientes com câncer? Todo mundo que tem câncer está nesse grupo? Não, não. O paciente que teve câncer, por exemplo, uma paciente que teve câncer de mama há 3 anos, está sem evidência de câncer, está ótima em casa, essa paciente entra no mesmo grupo que você e que eu. Essa especificidade do paciente com câncer, ela diz respeito principalmente àquele paciente que está em tratamento, que normalmente é um tratamento capaz de diminuir as defesas imunológicas do paciente, que estão em quimioterapia, por exemplo. Os pacientes que terminaram quimioterapia há menos de 3 meses. Os pacientes que têm doenças neoplásicas, ou seja, cânceres do sangue, as leucemias, os linfomas, os mielomas múltiplos. Então, esses pacientes eles têm um risco maior de ficarem graves. Os pacientes que fizeram transplante de medula óssea, que hoje a gente chama transplante de células tronco hematopoéticas, não é? Então, assim, esses pacientes são aqueles do grupo de pacientes com câncer que têm um risco maior de complicar caso sejam infectados. Por isso que nossa atenção é muito maior para esse grupo, orientando para ficar em casa se possível,
manter-se em distanciamento social, mesmo em casa, né, e que fique alerta à presença de sintomas nas pessoas que moram com ela em casa, né? Então, isso daí a gente tem focado muito divulgando essas informações. Devido a essa preocupação toda com a Covid-19, que, claro, é válida, né, doutor? É uma doença muito séria. Mas o senhor acha que o câncer ele pode perder uma certa prioridade nesse atendimento, não só nos hospitais públicos, mas também nos hospitais privados? Sem dúvida. Sem dúvida. Infelizmente, é como a gente conversou no início, houve uma mobilização de todos os sistemas de saúde do mundo para a gente combater a pandemia da Covid-19. Mas o câncer continua acontecendo, as outras doenças continuaram acontecendo. Existe um dado da Sociedade Brasileira de Patologia mostrando que de março até maio, até mais ou menos dia 11, 12 de maio, a gente teve uma diminuição de 50% no número de biópsias para câncer. E a gente também tem dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, que é a cirurgia que trata do câncer, não é? Mostrando que 7 em cada 10 cirurgias eletivas, ou seja, aquela cirurgia que a gente marca para fazer com segurança, 7 em cada 10 foram canceladas. Então, você imagina a repercussão disso, a consequência disso para a pessoa. Eu tenho, por exemplo, um tumor do intestino ou um tumor de mama, estou com minha cirurgia marcada para daqui a 15 dias e daí essa cirurgia é cancelada e eu não sei quando eu vou fazer. E nesse período de pandemia, que a gente está com ela aqui no Brasil desde meados de maio, a gente não sabe quando vai voltar ao que a gente entende como normalidade ou o novo normal, porque eu acho que voltar como éramos antes, eu acho muito difícil. A gente vai ter que construir um novo normal. Então, respondendo à sua pergunta, sim. Eu acho que nós, por força das circunstâncias, nós tivemos um impacto, sim, na diminuição. Eu não diria negligenciamento, mas eu acho tivemos um impacto, sim, nos tratamentos de câncer, principalmente no que tange ao diagnóstico, ao tratamento cirúrgico. Os centros que cuidam de pacientes com câncer que estão fazendo quimioterapia, em geral, eles continuam fazendo. Mas é importante o que vem antes, né? O diagnóstico, a realização de exames, a realização de cirurgias. A gente tem, por exemplo, o exemplo de uma paciente que nos procurou recentemente, ela tem um câncer de estômago, e estava vomitando muito. A gente precisava fazer uma endoscopia e assim foi um sacrifício muito grande para encontrar um serviço capaz de fazer essa endoscopia, que é um exame simples, não é? E essa paciente ficou vomitando vários dias. Então, isso tem efeito prático, né, na qualidade de vida dessas pessoas. E também naquelas que estão no começo, em quão bem ela vai se comportar ao longo da doença e até mesmo na chance de cura, não é, pela doença, da doença. O que é que o senhor tem visto também entre os seus pacientes e os colegas de trabalho na sua área sobre essa questão dos pacientes também que estão com medo de procurar as unidades de saúde por conta do coronavírus? Muitas pessoas pensam que indo para o hospital, indo para o posto de saúde, aumenta o risco de se contaminar. O que é que o senhor tem visto sobre isso também? Pois é, isso é um fato, assim. Muitos pacientes estão com pânico de saírem, não é? Então, assim, a gente recebe quase todo dia mensagens de WhatsApp de pacientes dizendo: doutor, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Tá, aí eu falei: olha, eu preciso ver você, eu preciso lhe atender, não é? Porque tem coisas na medicina que a gente tem que ver o paciente, tem que examinar. E aí, mas eu estou com medo. Eu digo: ó, não é bem assim, então tem que tomar todos os cuidados. Não é? É possível lhe atender com segurança, não é assim? Afinal de contas, a maioria das clínicas não atendem COVID, né? Atendem pacientes que estão em tratamento com câncer que eventualmente podem ter a infecção pelo coronavírus. Mas aí a gente sempre esclarece, não é assim? Ó, vem dessa forma que é tranquilo. Quando a gente pode dar as informações à distância, a gente faz. Mas eu acho que nesse caso a gente acalma a pessoa e pede para ela entrar em contato com a gente, vir para a gente poder examinar. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde e Evidência. Até já.
Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Atenção você, nosso cliente e amigo do Grupo LW. Temos um recado importantíssimo para você. Nos próximos 30 dias, todas as lojas do nosso grupo estarão recebendo parcelas atrasadas sem juros. É isso mesmo, nos próximos 30 dias estaremos recebendo a sua parcela sem juros. É uma oportunidade nova para você regularizar o seu nome junto ao Grupo LW. Então não perca esta maravilhosa oportunidade. Nos próximos 30 dias, todas as lojas do Grupo LW estarão recebendo as suas parcelas atrasadas sem juros. Aproveite. Grupo LW, sempre com você. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência e lembro que você também pode acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Se você quiser assistir de novo, também tem a reprise no próximo domingo, a partir das 11 horas da noite, também aqui na tela da TV Nova, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Voltando com o senhor, doutor Alexandre, eu queria fazer uma pergunta a respeito também da questão de abastecimento, tanto de medicamentos e também de materiais. Esse período de quarentena, em que muitas empresas paralisaram as suas atividades, isso também preocupa na questão dos pacientes que estão precisando de medicamentos, esses pacientes que lidam com câncer? Sem dúvida. Nos serviços que eu trabalho, a gente, graças a Deus, não está tendo muita dificuldade. A gente está conseguindo manter o abastecimento das medicações que tratam o câncer de uma forma adequada, com um pequeno atraso, às vezes, por conta de transportadora, mas, em geral, a gente tem conseguido dar conta, né? Entendendo que essas empresas elas não pararam, não é? Talvez elas tenham tido alguma adaptação, mas elas continuam atendendo. Agora, o que a gente vem observando é que pacientes, principalmente, que utilizam o Sistema Único de Saúde, o SUS, e que fazem uso de medicamentos de alto custo, medicamentos especiais, que são fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado, aí sim a gente está tendo alguns retardos, infelizmente, não é? A gente observa que esses pacientes
eles têm uma certa dificuldade, estão com uma certa dificuldade de ter acesso a essas medicações para que seus tratamentos ocorram sem atrasos. Então, alguns atrasos, infelizmente, estão acontecendo, principalmente na rede pública. Principalmente, né? Infelizmente, né, doutor? Infelizmente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre... A gente falou um pouco sobre o antes e quando acontece de algum paciente com câncer, infelizmente, se contaminar com o coronavírus. Quais são os procedimentos que estão sendo tomados? O que é que está sendo feito nesse sentido? Bom, a primeira coisa e a mais importante delas é que eles entrem em contato com seu médico, para que a gente possa dar as orientações devidas. A gente sabe que, mesmo nesses pacientes com câncer, na maioria das vezes, o paciente pode ficar em casa sendo monitorado. A gente dá todas as orientações dos cuidados que tem que ter, né, e dos sinais e sintomas de alerta, como falta de ar, diminuição da saturação de oxigênio no sangue, não é assim, queda do estado geral mais importante. Então, a gente orienta essas pessoas, mas mesmo nos pacientes que têm câncer, na grande maioria, eles têm quadros leves, mas são pacientes que estão em risco, então a gente tem que ficar monitorando. Nos quadros mais graves, esses pacientes eles precisam de assistência hospitalar, não é? Então, assim, os casos muito leves, a gente fica observando, pode observar em casa. Outras vezes a gente acha, dependendo da gravidade, é muito difícil falar sobre isso, porque há casos e casos, não é? É uma conduta individualizada. Se a gente tem, por exemplo, um paciente que está tratando uma leucemia, eu não vou deixar esse paciente em casa, ainda que ele tenha sintomas leves, não é? A gente vai precisar que ele fique em monitoramento hospitalar. Nos outros casos, a gente reserva essa internação hospitalar naqueles casos que realmente tendem a se complicar. Os pacientes que estão com a imunidade mais comprometida, são mais idosos, são mais frágeis, aí a gente prefere, nesses casos, uma abordagem mais perto dentro do hospital, entende? Infelizmente, às vezes acontece, não é? E esses pacientes, pelo risco maior de desenvolver quadros graves, eles requerem uma maior atenção. Com relação à quimioterapia, doutor, o paciente está no meio do tratamento quimioterápico, o que é feito? Ele é interrompido? Ele é feito de outra forma? O que está sendo feito nesse sentido? A gente tem, excelente pergunta, Tiago, essa questão do tratamento do paciente a gente tem individualizado caso a caso. Os pacientes que já estavam em tratamento quando começou a pandemia, a gente manteve, né, com todos esses cuidados que a gente já falou aqui, mas a gente manteve os protocolos. Os pacientes que têm condições de fazerem esse tratamento do câncer com comprimidos, hoje, graças a Deus, a gente tem vários tipos de tumor que a gente trata em casa com comprimido, não é? Então, a gente dá prioridade a fazer esse tratamento em casa para que o paciente vá a menor quantidade de vezes na organização de saúde, na clínica ou no hospital. Então, aquelas doenças, aqueles pacientes que estão em condições de receber férias de quimioterapia, ou seja, a gente dá um descanso para eles, a gente tem feito isso também. Mas a gente, para fazer esse julgamento, a gente tem que avaliar o risco do paciente. Se ele está num alto risco de complicações, qual seria esse paciente? Aquele paciente que tem tumores altamente agressivos, como tumor de pulmão, tumor de pâncreas, não é? Então, assim, são tumores que tendem a ser mais agressivos, a gente não pode esperar. Então, a gente começa a quimioterapia com o tratamento como era feito em qualquer tempo. Aqueles pacientes cujo comportamento da doença pode garantir que a gente retarde um pouco o tratamento, como, por exemplo, um câncer de próstata de baixo risco. Esses pacientes a gente pode dizer, olha, a gente vai ficar esperando e monitorando de perto com o exame de sangue para, passando essa fase mais aguda, a gente poder lhe tratar adequadamente. E tem os casos que não estão nessas extremidades que a gente avalia caso a caso. Então, quimioterapia quando é necessário, nesses casos mais graves, quando dá para dar férias de quimioterapia a gente faz, quando dá para priorizar tratamentos orais a gente faz também. Então é uma avaliação muito personalizada, mas a gente tem sempre escolhido tratamentos que sejam mais seguros para o paciente, tanto efetivos para o câncer e efetivos também no sentido de protegê-los da Covid-19.
Por conta da Covid-19, doutor, o senhor teme, por exemplo, um impacto negativo nesses 2 meses que são tão importantes para campanhas a nível nacional, que é outubro e novembro, né? O outubro rosa e o novembro azul, para 2 tipos de câncer específicos em mulheres e homens. O senhor teme algum impacto nesse sentido dessas campanhas para prevenção? Sem dúvida, né? Assim, a gente já viu os números de mamografia despencarem, os números de preventivos ginecológicos diminuírem muito, e isso reflete o momento que a gente está vivendo, não é? Então, a gente sempre orienta. Vamos esperar passar por isso. Assim que for possível, a gente vai voltar com esse novo modo de operar que a gente ainda está desenhando. E sempre orientar as pessoas que estão em casa, não é? Qualquer sintoma que esteja lhe incomodando, que não melhora ao longo de 10, 15 dias, entre em contato com o médico. Não é assim? Hoje a gente já tem a possibilidade de teleconsulta, porque pode não ser nada, mas pode ser. E para câncer, o tempo é ouro. Quanto mais precocemente a gente diagnostica a doença, melhor são os resultados em termos de prognóstico, em chance de cura. Então, mesmo com essa quebra no sistema de rastreio dessas doenças, câncer de próstata, câncer do intestino, câncer do colo uterino, câncer de mama, a gente precisa ficar atento para sintomas que eventualmente aconteçam nesses órgãos e procurar um médico. Não é? No sentido de sintoma já indica que tem alguma coisa errada. E se for câncer, que possa entrar no desenho do tratamento o quanto antes. O senhor atende aqui no Hospital Memorial Arco Verde, aqui na nossa região. O que é que o senhor tem visto aqui de casos de câncer? Para a gente ter uma noção de números aqui na nossa região sobre casos e os tipos de câncer mais incidentes aqui na região do Sertão. Então, eu já trabalho aqui em Arco Verde há quase 4 anos, né? Assim, a gente teve a alegria de compor o primeiro grupo de médicos que ficou lá no Memorial Onco. E a gente se orgulha muito de dizer que lá a gente resolve, sempre que é possível, de uma forma muito digna, muito honesta, o tratamento das pessoas com câncer, tanto do SUS, quanto os pacientes que têm convênio. Então, lá a gente consegue fazer muita coisa e eu me orgulho muito de fazer parte desse grupo. Em relação a sua pergunta da distribuição dos cânceres aqui, elas obedecem basicamente o que acontece no Brasil e no Nordeste, não é? A gente tem muito câncer de mama entre as mulheres, câncer de próstata entre homens, os tumores do intestino nos 2. Mas tem uma característica daqui que infelizmente deixa a gente triste. A gente ainda vê muitos casos de câncer de colo uterino, não é? Nas mulheres, mesmo com preventivo ginecológico, a gente ainda se depara com mulheres muito jovens com doença muito avançada do câncer do colo uterino. E aqui nessa região, eu até já conversei com alguns colegas, existe uma grande concentração de cânceres de estômago. Eu atendo aqui muito mais pacientes de câncer de estômago que eu atendia quando eu trabalhava em Recife, em serviços públicos do Recife, e até mesmo em Caruaru. Não é? Então, é uma coisa que eu acho que mereceria um pouco mais de estudo da população daqui, que a torna mais... Enfim, isso é uma impressão, não é? Pelo que a gente vê no dia a dia. Precisaria de estudo para confirmar isso que eu estou dizendo, mas é uma impressão do dia a dia que é também reiterada pelos colegas que trabalham comigo lá no Memorial Onco. E, enfim... Respondendo, sintetizando, repete a epidemiologia do Brasil, da região Nordeste, e tem essa peculiaridade desses tumores de colo uterino e tumores de estômago. Sobre essa questão do estômago, algo que o senhor veja que indique esse aumento nessa região nossa, que algo que denote, algo que possa explicar essa situação? Então, existem sempre algumas hipóteses, não é? A hipótese é de que pode ter, nesta população que mora em Arco Verde, alguma alteração genética de maior risco, não é? Então, isso teria que ser estudado, teria que ser feito um levantamento populacional para estudar o genoma dessas pessoas, primeiro nos pacientes que têm câncer, para saber se esse câncer decorre de alguma mutação específica, não é? E depois estudar isso, o comportamento disso na população.
Mas o câncer de estômago ele tem uma característica de acometer principalmente aquelas regiões mais empobrecidas, não é? Então ele é um problema no Nordeste inteiro, não é? Câncer de esôfago, câncer de cabeça e do pescoço, da boca, da garganta, do esôfago, do estômago, do colo uterino. Então são tumores que eles têm uma relação maior com a pobreza, não é? Com as condições, no caso do câncer de estômago, com o acondicionamento dos alimentos, o tipo de alimentação da pessoa. Então, todas essas características elas poderiam explicar, mas eu repito que isso é só uma impressão, não tem nada estudado ainda, mas que é bem peculiar da minha experiência aqui nessa região, não é? Mas que, para a gente entender melhor, a gente precisaria estudar. É uma visão do seu dia a dia de consultório, né, doutor? E nesse dia a dia, o senhor já atendeu, já medicou, já está acompanhando algum paciente oncológico que foi acometido com a Covid-19? Não, graças a Deus, assim, da minha amostra, que eu tenha conhecimento até hoje, nenhum dos pacientes adoeceu da Covid, né? Então, é sinal de que eles estão tomando os devidos cuidados, né? Então, graças a Deus, na minha amostra, ainda não identificamos nenhum caso de Covid. Continue assim, né, doutor? Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Atenção você, nosso cliente amigo do Grupo LW. Temos um recado importantíssimo para você. Nos próximos 30 dias, todas as lojas do nosso grupo estarão recebendo parcelas atrasadas sem juros. É isso mesmo, nos próximos 30 dias estaremos recebendo a sua parcela sem juros. É uma oportunidade nova para você regularizar o seu nome junto ao Grupo LW. Então não perca esta maravilhosa oportunidade. Nos próximos 30 dias, todas as lojas do Grupo LW estarão recebendo as suas parcelas atrasadas sem juros. Aproveite. Grupo LW, sempre com você. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez, agradeço o carinho da sua audiência. Espero também que você esteja em casa acompanhando o nosso programa, atendendo as recomendações de isolamento social, aqueles que podem, né, doutor?
E quero lembrar você que você também pode acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. A reprise também sempre aos domingos, a partir das 11 horas da noite. Conosco, Grupo LW, também Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência. Para você, recebendo essa noite o Dr. Alexandre Salles, que é oncologista lá no Hospital Memorial Arco Verde, também que é nosso parceiro aqui. Doutor, a gente queria encerrar esse tema do câncer. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito do cenário pós-pandemia. A gente não tem, lógico, uma previsão de quando isso vai passar. O senhor já falou também que esse é o novo normal, que nós, infelizmente, vamos ter que conviver aí durante um bom tempo. Um cenário da área oncológica no pós-pandemia, sobre aumento de casos, sobre surgimento de mais tumores, infelizmente. É isso que se prevê? Exatamente. Eu acho que a nossa expectativa e esperança é que surja uma vacina o quanto antes. Eu acho que se isso acontecer, mais rápido a gente vai retomar o tratamento adequado das outras doenças, né? Principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, entre elas o câncer, as doenças do coração, as doenças do pulmão e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem essa grande expectativa, essa grande esperança de que a gente consiga rapidamente ter uma vacina efetiva para o coronavírus. E nesse pós-pandemia, né, por esses dados todos que a gente já conversou, Tiago, a gente imagina que 2021 vai ser um ano de tumores mais avançados e que 2021 vai ser um ano de maior mortalidade por câncer, por conta desses retardos que estão acontecendo tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. Mas eu acredito sempre que a gente tem uma capacidade muito grande de se transformar no meio de situações tão difíceis quanto essas. Então, certamente as sociedades de oncologia, de cirurgia oncológica, vão atuar no sentido de fazer mutirões para que a gente possa operar esses pacientes, possa tratar melhor esses pacientes, agilizar o diagnóstico das biópsias, ou seja, tentar correr atrás do prejuízo. Então, isso é uma expectativa minha e que, se acontecer, a gente vai vestir a camisa e partir para cima para tentar ajudar aí, né? Porque eu acho que esses momentos de dificuldade realmente eles trazem essas oportunidades de superação, da gente se reinventar. Então, o fato está aí, né? Assim, aconteceu, a gente agora tem que fazer o melhor que a gente pode. E tenho certeza que todo mundo está fazendo o melhor que pode. Aproveito a oportunidade para parabenizar esses profissionais de saúde que estão na linha de frente, não é? Que estão colocando suas vidas em risco, a saúde de suas famílias em risco, para cuidar do bem maior que a gente tem na vida, que é a nossa saúde, não é? Então, meus parabéns a esses colegas aí que tão nobremente dignificam a profissão, né? Essa profissão de cuidar, não só a medicina, mas a fisioterapia, a enfermagem, enfim, eu posso esquecer de alguma, mas são todas igualmente importantes. Eu queria aproveitar a presença do senhor também aqui, doutor, para falar um pouco sobre a Faculdade de Medicina do Sertão, né, que vai ser implementada aqui em Arco Verde, já está com as suas instalações já praticamente concluídas. O senhor, que também é um coordenador adjunto dessa unidade aqui, queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa faculdade. Primeiramente, pegando um gancho do assunto de oncologia e de câncer, a respeito dessa mudança de rotina, não só na área médica, mas também na área acadêmica, né, na área das instituições de ensino, que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Então, esse é outro grande desafio, né, que enche a gente de otimismo. Quando a gente recebeu o convite para fazer parte da equipe que vai inaugurar a Faculdade de Medicina aqui em Arco Verde, aqui na região do Sertão de Pernambuco, a gente ficou muito feliz. Porque eu entendo que quando uma escola médica se instala em alguma localidade com as características que tem aqui nessa região, existe uma transformação muito grande em todo o sistema de saúde. Então, ganha muito todo mundo. Nós tivemos a experiência com a Universidade Federal de Pernambuco em Caruaru. Eu também sou professor
do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, do campus Agreste, e há 5 anos. E nesse período, a primeira turma formou-se agora, no começo desse ano, e nesses primeiros 6 anos, como Caruaru já se transformou na assistência à saúde, no sentido de melhorar a qualidade da assistência. Então, eu não tenho dúvida de que a Faculdade de Medicina do Sertão, que faz parte do Grupo São Leopoldo Mandique, que é uma instituição bem consolidada sobretudo no que tange a qualidade dos serviços oferecidos em educação. Eu não tenho dúvida de que a vinda dessa escola para cá, ela vai transformar Arco Verde toda a região, que todo mundo vai ganhar. Vai ganhar o profissional que vai ser formado, vai ganhar o usuário dos sistemas de saúde, tanto público quanto privado, né? Haverá geração de empregos, então quando um empreendimento dessa monta vem para cá, a gente gera empregos, enfim. Eu acho que vamos colher muitos bons frutos muito em breve. Eu já queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse curso específico de medicina, como é que ele vai funcionar, no que ele se consiste e também nas vagas que vão ser ofertadas. Então, o currículo da Faculdade de Medicina do Sertão é um currículo bem moderno, né? É um currículo que ele é totalmente embasado em metodologias ativas de aprendizagem. O que é uma metodologia ativa de aprendizagem? É aquela metodologia em que o aluno, o estudante, ele é o principal responsável pelo conhecimento, pela construção de conhecimento. A gente vem, eu pelo menos, quando estudante de medicina, a gente teve o ensino tradicional. A gente assistia às aulas e os professores passavam todas as informações para a gente e a gente consumia aquilo passivamente. As metodologias ativas, elas prezam para que o estudante, por si mesmos, eles possam construir, eles possam ir atrás, eles possam ficar incomodados com as perguntas, com os problemas, e que possam ir atrás e construir esse conhecimento, obviamente amparados pela orientação de um professor. Não é? Então, assim, o currículo nosso é um currículo híbrido, isso não quer dizer que a gente não vai ter aula teórica, as conferências, a gente terá para aquilo que for importante e que for útil à conferência. Mas, em geral, a gente vai priorizar o protagonismo do estudante na construção do seu saber. E, para isso, a gente vai contar com uma infraestrutura excelente. O que me chamou a atenção quando eu fui conhecer a São Leopoldo Mandique, lá em Campinas, foi a qualidade assim, dos laboratórios, sabe, do corpo docente, dos professores. E a mesma estrutura de lá a gente vai ter aqui. Então, eu não tenho dúvida de que esses estudantes, desses 55 primeiros estudantes e futuros médicos formados aqui em Arco Verde, eles vão ter todas as oportunidades possíveis para que saiam excelentes médicos. Não é? Então, assim, eu acho que a gente está ansioso, está torcendo para que comece o quanto antes, colocar a mão na massa logo, né? E para ver esses meninos aí crescendo e ficando aqui depois, não é? Porque eu acho que uma das coisas mais importantes desse processo de criação de interiorização das faculdades de medicina é que ela fixa o médico egresso naquela região, não é? Então, a gente começa a ter começa a diminuir a falta de médicos que acontece normalmente no interior do Brasil com a implementação dessas escolas. Porque a vinda da escola para cá, ela está agregada à melhoria dos serviços de saúde, à criação de programas de residência médica, para que o estudante tenha a oportunidade de, uma vez formado, fazer a residência médica aqui e ficar aqui. A gente vai também compor um corpo docente com professores daqui da região, mas também de outras regiões que possam reforçar o nosso time para que a gente ofereça ao nosso estudante o melhor. Então, acho que, sem dúvida, a gente vai ter um estudante bem formado e com todas as condições de se tornar um excelente médico. Como é que vai funcionar, doutor, esse curso? Como é que é a metodologia dele? A questão de equipamentos que são utilizados, o que é ensinado, e também sobre o vestibular, né? Quando é que vai ser, a data que está prevista para o início? Então, o vestibular, as inscrições já começaram, acho que começaram ontem, no site da faculdade, faculdade de medicina do sertão.com.br. Você pode ter acesso ao edital,
né, e com todas as informações necessárias à realização dessa prova, que por conta da pandemia da Covid-19, houve uma opção pelo vestibular online. Obviamente, com toda a segurança, né, com toda a lisura desse sistema de aplicação. A empresa responsável pela aplicação ela já tem experiência, tem vários mecanismos de detectar irregularidades. Então, assim, às vezes as pessoas ficam se perguntando, mas é seguro? É seguro, é seguro. E essa coisa, dessa transformação que a Covid tem trazido na forma da gente interagir é muito interessante, não é? A gente consegue fazer discussão com os estudantes à distância, utilizando algumas plataformas digitais, minimizando o risco do encontro presencial. Mas aí, na nossa escola, a gente vai ter híbrido, porque a gente também tem atividades práticas em que é importante a presença do estudante, não é? Então, a gente contará com essas plataformas digitais quando for adequado, quando forem assuntos que dê para fazer com isso, e atividades práticas quando forem necessárias, quando não tiver outra alternativa, mas respeitando-se o distanciamento entre as pessoas, o número de estudantes em cada atividade. Então, a gente está muito atento a isso. Existe um protocolo de biossegurança para prevenção da Covid-19 adotada pela instituição, que vai fornecer os equipamentos de proteção individual adequados, monitoração da temperatura quando estiver entrando, disponibilidade de dispensadores de álcool gel em todas as instalações da faculdade. Então, a gente está atento a isso e eu tenho certeza que vai dar certo. Como é para o senhor, doutor, como professor, formar mais médicos, levar conhecimento, e principalmente num momento como esse, que é um momento totalmente atípico, mas que entra para a história, assim como outras pandemias que aconteceram. Como é que é formar médicos justamente nesse período? Olha, formar pessoas, eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras que a gente tem. Desde educar crianças, né, quando a gente tem filhos, até educar na escola, até educar na faculdade, é sempre um grande desafio. Mas eu vejo a educação como uma das coisas mais revolucionárias que tem. Eu acho que se tem uma coisa que pode mudar o mundo é uma educação adequada. Porque a educação adequada, ela ensina a gente a pensar. Ela ensina a gente a questionar, a fazer mais porquês. Não é assim, a procurar ficar incomodado e querer achar soluções. Esse período da pandemia, ele vem nesse sentido. Tem pesquisadores no mundo inteiro estudando isso, procurando achar uma medicação que seja efetiva, uma vacina que seja efetiva. Tem pessoas estudando formas melhores de se comunicar pela internet. Então, assim, eu acho que a gente ganhou muito nesses itens, na evolução nesses itens. E sobre ser professor de medicina, para mim é uma alegria muito grande. Eu costumo dizer que é uma grande paixão. Né? Assim, eu nunca imaginava na vida que fosse ser professor. Mas ser professor, para mim, é encontrar um meio de ajudar essas pessoas, esses jovens, a enveredarem por uma medicina que eu mesmo acredito. Não é assim, quando eu desejei fazer medicina desde criança, né? Quando eu fui com minha mãe para o médico e vi o médico cuidando do meu irmão. E eu vi como ele cuidava, como ele tocava, como ele examinava, e aí eu falei, não, eu quero ser isso quando eu crescer. Nem imaginava o que fosse ser, né? E assim, e eu me orgulho muito de ser médico, é uma coisa que eu gosto de fazer. E ser professor é bom porque a gente está com a juventude, a gente é uma fonte de estímulo para a gente estar sempre indo atrás da informação, para que a gente não fique defasado. Então, o médico, eu acho que faz o professor melhor e o professor faz o médico melhor. Então, é uma coisa que alimenta a outra, sabe? Então, assim, é uma coisa que me deixa muito feliz, muito realizado trabalhar com o ensino médico. Tanto é que uma parte do meu mestrado, né, quer dizer, uma parte não, todo o meu mestrado foi em educação nas profissões da saúde. Foi uma coisa que aconteceu meio que de surpresa, mas que também mudou minha vida, sabe?
foi quando eu comecei a estudar mais sobre essa questão de formar médicos, de que estratégias educacionais são mais legais para a gente conseguir formar uma aprendizagem mais embasada, né, mais adequada para a realidade daquele local. Então, resumindo, é muito bom ser professor, porque o professor alimenta o médico, e é bom ser médico, porque o médico com certeza alimenta o professor. Nesse curso de medicina aqui na Faculdade do Sertão, qual é a especialidade que vai ser passada? Os médicos vão ser formados em que área especificamente? Na verdade, como é que vai funcionar isso para as pessoas entenderem melhor? Na verdade, o que norteia a construção de um currículo são as diretrizes curriculares nacionais. É um documento federal que diz mais ou menos o que é que o médico tem que ter ao final do curso. Quando o médico se forma, ele é considerado um médico generalista. É um médico que é habilitado a cuidar das pessoas nas principais áreas básicas, não é? Na clínica médica, na cirurgia geral, na ginecologia obstetrícia, na pediatria, na saúde coletiva e na saúde mental. Então, é um médico generalista capaz de lidar e de dar conta com os principais problemas, com os problemas mais prevalentes de saúde na população. Com o passar do tempo, se ele quiser se especializar, aí ele vai fazer uma residência médica em uma área específica, como, por exemplo, cirurgia da cabeça e do pescoço, pneumologia, gastroenterologia e assim por diante. Mas, ao final do curso, ele é chamado médico generalista. Muito bom. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Atenção você, nosso cliente e amigo do Grupo LW. Temos um recado importantíssimo para você. Nos próximos 30 dias, todas as lojas do nosso grupo estarão recebendo parcelas atrasadas sem juros. É isso mesmo, nos próximos 30 dias estaremos recebendo a sua parcela sem juros. É uma oportunidade nova para você regularizar o seu nome junto ao Grupo LW. Então não perca esta maravilhosa oportunidade. Nos próximos 30 dias, todas as lojas do Grupo LW estarão recebendo as suas parcelas atrasadas sem juros. Aproveite. Grupo LW, sempre com você.
Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência e lembro que você pode acompanhar Facebook, YouTube e Instagram da TV LW e também a reprise aos domingos a partir das 11 horas da noite também na tela da TV Nova. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde e evidência para você. Doutor Alexandre, eu queria que o senhor encerrasse falando um pouco a respeito da questão da faculdade em si, a importância, o senhor já falou um pouco a respeito disso, mas a duração, o período que dura o curso e também a quantidade de vagas, o senhor já falou um pouco a respeito, e a estrutura física está praticamente pronta, né, doutor? Tá quase tudo pronto. A gente está esperando uns equipamentos para os laboratórios, está na fase de preparar a casa para receber os futuros estudantes e já está bem adiantado, né? No dia 17 de agosto a gente vai estar com tudo prontinho para receber os novos e os primeiros, né? A primeira turma dos estudantes de medicina da Faculdade de Medicina do Sertão. Quanto à sua pergunta do tempo, são 6 anos, né? Assim, parece muito, mas passa rápido, né? Os primeiros 4 anos a gente diz que o estudante ele vai ter as bases da medicina, né? Desde as primeiras etapas dos fundamentos até uma visão geral dos principais problemas que acometem a sociedade em todas as fases da vida. E nos últimos 2 anos é o que a gente chama de internato médico. No internato médico, o estudante ele vai ter uma atividade mais prática nas unidades de saúde, nos postos de saúde, nos hospitais, nas policlínicas, nas UPAs, vivenciando o dia a dia do médico, né, em todas aquelas áreas que eu falei, na clínica médica, na cirurgia, na ginecologia obstetrícia, na pediatria, nas emergências, na saúde mental, para ter essa vivência prática. E ao final do 6º ano, ele recebe o grau de bacharel em medicina e vai ser médico generalista, como a gente falou. Então é uma longa trajetória, mas eu tenho certeza de que eles vão ter tudo para alcançarem muito sucesso nesse trajeto aí. Essa vivência prática é em postos e hospitais aqui da nossa região, Isso. né? E é importante frisar que na nossa escola os estudantes vão ter contato com os serviços de saúde desde o primeiro semestre. Tá? Então, a gente vai começar com oportunidade desses estudantes terem prática nas unidades básicas de saúde e demais serviços na região desde o primeiro semestre. Tudo, repito, respeitando todas as recomendações de segurança para esse momento que a gente está vivendo. Mas vão começar sim, se Deus quiser, 17 de agosto a gente está começando. Doutor Alexandre, eu quero agradecer a presença do senhor aqui conosco. Foi um prazer, foi uma honra. Tenho certeza que o nosso público foi muito bem orientado essa noite. O espaço é seu para as suas considerações finais. Então, eu queria agradecer pelo convite, né, dizer que foi uma alegria muito grande estar aqui. Mais uma vez, eu nunca imaginei que um dia viesse trabalhar em Arco Verde, mas aqui estou. E fico feliz. É uma região com pessoas muito hospitaleiras. Não é assim, a gente é sempre muito bem acolhido em todos os lugares que a gente vai. Então, no que a gente puder contribuir para o desenvolvimento dessa região, quer como médico oncologista lá no Memorial Onco, quer como professor da Faculdade de Medicina do Sertão, podem ter certeza que podem contar comigo sempre. Obrigado, doutor, pela sua presença. Quero agradecer a você também pela sua companhia. Lembrar que o nosso programa fica lá nas páginas do Facebook, YouTube e Instagram da TV LW e a reprise você pode acompanhar novamente aqui na tela da TV Nova a partir das 11 horas do próximo domingo. Agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção geral Lídio Maciel. Para você uma excelente noite, fique com Deus e até a próxima semana, se ele assim nos permitir. Tchau, tchau.